Uma tentativa possível para a Fidget Rádio, Claquete 749. Ação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Boa noite, não sei se para vocês é a noite também, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, ou se é boa tarde, ou se é bom dia, mas nós estamos aqui iniciando esse Universicast com um tema Fé e Razão para todo o Mur Paraná. E eu me chamo Leonardo. Meu nome é Vinícius, te liga. Eu me chamo Daniel Castro. Daniel, animação, cara. E essa é aquela parte que fica meio preta e branca ali, sabe? Quando aparecem aqueles comentários no meio. É isso aí. Mas como a gente não tem essas tecnologias... Eu me chamo Daniel Castro. Nossa, que sobrenome bom, né? Bom, Castro Alves. Meu nome é Alves Castro. Segue o jogo, gente. E nós estamos aqui para iniciar esse Universicast, o projeto da Comissão de Formação do Mur Londrina, do Mur Paraná. Nós estamos em Londrina fazendo essa gravação no nosso estúdio. E como vocês sabem, nós vamos falar sobre fé e razão. E quem vai nortear o nosso estudo nesse tempo é a encíclica Fides et Ratio do Papa João Paulo II. E nós estamos aqui não para dar uma aula, mas para conversar sobre o tema, não, Vinícius? Ah, com certeza, né, gente? A gente sai de casa, vem pro estúdio pra bater um papo, pra conversar, porque fé e razão é a coisa mais gostosa da gente conversar. A gente não é aula, a gente conversa, é diálogo. Tipo, agora há pouco a gente tava comendo um espetinho e o que a gente tava conversando? Fé e razão. Com certeza. Ficamos 3 horas comendo espetinho, ficamos. A gente combinou pra ir mais cedo, né? Pra ir embora mais cedo, mas... é a vida, né? Empolgamos, né? Empolgou. Então, sem mais delongas, nós vamos começar a conversar. A gente vai falar sobre a introdução e sobre o primeiro capítulo da encíclica, mas eu queria ouvir de vocês, primeiramente Vinícius, depois Daniel, qual que é a sua primeira impressão da encíclica, como ela chegou até você. Depois eu quero que o Daniel conte a história de como essa encíclica chegou até as mãos dele. Mas e aí, Vini? Sobre João Paulo II, Fides et Ratio? A Fides et Ratio chegou pra mim. Eu tava no meio da graduação, fé e razão, vai, nessa correria de muro, e eu falo assim, gente, eu preciso ler ela. Todo mundo fala dela. Se eu não me engano, a vez que eu tomei coragem mesmo foi depois de uma fala do Mococa. Eu ouvi uma pregação do Mococa do YouTube falando dessa encíclica. Eu falei assim, não, agora eu tenho que tomar coragem de ler mesmo. Eu lembro que essa leitura foi uma leitura fascinante que eu fiz numa rede. Deitei na rede, peguei a minha Fides et Ratio que eu tinha comprado. Sabe, é aquele livro que já tinha... tem que ser forte. Fazia já uns 3 anos que ela estava guardada, empoeirada ali em casa, que era uma outra oportunidade que eu falei que ia ler e não li. Aí eu deitei, eu li, fui lendo e é muito legal, gente. A primeira parte da encíclica é uma parte empolgante, é uma parte que vai, é muito boa mesmo. É você, Carinha. Obrigado, Vini. Então, o meu é até um pouco engraçado como eu conheci essa encíclica, né? Minha caminhada de fé é curta, mas já aconteceu muita coisa. No tempo da minha vida eu fui crescido como católico, mas chegou um tempo que comecei a negar da minha fé. Virei praticamente agnóstico, até que eu encontrei renovação e tudo mais, só que no começo eu tinha muita dúvida. Tanto que, chegou uma época que eu me confessava direto, e toda vez que eu me confessava, eu falei, padre, eu tenho dificuldade de aprender fé e razão. E ele sempre educadamente falava algumas coisinhas que eu tinha dúvida e tudo mais. Só que chegou um dia, não tava bem.
Dele aconteceu alguma coisa, e ele tava com muito bom humor. Aí eu cheguei, nossa padre, caminhou o assunto de sempre. Nossa padre, eu não consigo conciliar a fé e a razão. Bem, você consegue conciliar a fé e a razão porque você é burro, né? Você não estuda direito. Como assim, padre? Eu louco, eu tô na humildade aqui, querendo falar o que eu sinto. Eu falei, não, você não estuda direito, já leu o Fides Ratio? Eu falei, bem, acho que eu dei uma encíclica falando sobre filosofia. Não, você leu errado. Pode ler de novo. Fides Ratio é só penitente pra essa condição. Tudo bem, né? Demorei um tempinho pra comprar, né? Até eu achar em si, né? Aí quando eu achei, comecei a ler e realmente foi uma coisa libertadora. Foi começar a compreender que fé e razão não é coisas, tipo, totalmente... são coisas distintas, mas uma conversa com a outra. Praticamente uma não existe sem a outra. E não são coisas diferentes que servem pra uma inibir a outra. Então pra mim, quando eu descobri esse livro, foi algo libertador pra minha fé. Foi depois desse livro que eu comecei a crescer muito na minha fé. Que massa, Daniel. Que massa. Esse padre, só que o padre não é malvado, o padre é muito gente boa. O melhor padre que existe. Se alguém falar mal perto dele pra gente. Vem pra Londrina que a gente apresenta vocês pra eles. Eu particularmente, eu confesso que eu nunca peguei assim, no meu tempo de caminhada, vou ler sobre a Fides Ratio e etc. Porque eu confesso que vocês vão perceber no decorrer desse podcast que a minha influência é muito mais Bento XVI do que João Paulo II. Só que uma hora chegou, né? Então tenho que ler essa encíclica e particularmente eu gostei bastante também. Só que eu queria comentar um pouquinho sobre São João Paulo II, porque o que eu acho fantástico nele é a capacidade que ele tem de descrever o ser humano, de olhar para o ser humano e falar aquilo que ele é mesmo, os seus sentimentos, o que se passa dentro da... antropologicamente falando mesmo, né? A gente até conversava já entrando na introdução da encíclica, a gente conversava sobre as experiências que ele passou, né, Vini? Nazismo, comunismo, e sobreviveu, né? Tipo, você vê a importância dele na queda do comunismo também, né? Sim, ele enquanto cardeal na Polônia, ele foi um daqueles que estava muito à frente dessa luta contra no final do comunismo, porque o povo ele era bem sofrido na época mesmo. E na época Karol Wojtyła, cardeal Wojtyła, ele olhava para aquele povo e falava assim, gente, não pode o povo passar esse tipo de coisa. Tanto é que um dos arquivos, se eu não me engano, um dos arquivos do governo comunista colocava como o Karol Wojtyła como uma das pessoas mais perigosas de todo o governo ali. Então o governo ele ficava naquela situação, não podemos prender, porque a gente vai causar uma revolta popular, ao mesmo tempo se deixasse muito solto também, então... Ele foi muito importante diante da queda do comunismo na Polônia, tanto é que na Polônia hoje o comunismo ele tem o mesmo nível em relação ao repúdio, em relação ao nazismo lá, os dois têm repúdio igual, tanto nas leis quanto no geral. E ele foi muito importante porque ele vendo o sofrimento do povo, ele vendo um povo que passou pelo nazismo, ele vendo um povo que passou pelos horrores da Guerra Mundial, ele vendo um povo que passou pelos horrores das câmaras de gás, porque o povo também ali tinha judeus e outros que foram presos, foram instrumentos ali. Depois disso, quando eles achavam, ufa, acabou a guerra, vamos ter um tempo próspero. Houve, vamos falar assim, a divisão do mundo entre capitalismo, socialismo, e eles ficaram na parte socialista, e o comunismo foi muito forte, foi muito opressor ali, e o povo mais uma vez judiado, sofrido. Então ele tinha muito esse olhar de humanidade, e isso a gente tem presente na teologia do corpo, e também na Fides Ratio, que uma das entrevistas que teve com Bento XVI, ele falava que na época, enquanto ele era cardeal da doutrina da fé, eles sempre tocavam cartas em relação a Fides Ratio até chegar essa compilação final. Então a gente vê traços de Bento e a humanidade de São João Paulo II ali.
E esse que é o bonito da fidelidade, que a gente vê que não é algo distante, que a fé é a razão, que a fé não é algo absurdo, que essa razão também não é algo absurdo, mas que é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Não negar o dia a dia é caminhar a fé e a razão. E assim, na introdução mesmo, São João Paulo II ele vai elogiar a filosofia moderna, vai falar que ela tem um caráter mais voltado para o homem, ele tem um cuidado com o homem, só que ela acaba se corrompendo, né, Daniel? Sim. O que você tem aí para falar pra gente dessa a questão filosofia moderna? Fidelidade foi promulgado, a questão a razão está em crise, a verdade está em crise. A questão se a verdade está em crise, se a razão está em crise, então, não tem por que buscar uma verdade, não tem por que buscar uma razão de ser, sendo que ela não existe. Essa verdade não é relativa? É isso, principalmente com o niilismo, com o existencialismo, começa a perguntar, a fazer muitas dúvidas sobre isso mesmo. Bem, a verdade não é uma coisa intrínseca, a verdade é subjetiva, qualquer um pode ter a sua verdade. Então cada um vive do jeito que você quer, então existem vários tipos diferentes de Deus e tudo mais. E começa a duvidar sobre tudo isso. E essa falácia do tudo é relativo começa só pela frase, né? Se tudo é relativo, existe a possibilidade dessa frase que eu estou falando ser relativa. Então, se ela não é verdadeira, tudo não é relativo, então tudo é absoluto. Então há uma verdade absoluta. E aí? É complicado essa... E verdadeira. Tem sempre essas picuinhas aí. Mas eu costumo... Já falei pro Vini, já falei pro Daniel, mas vou recomendar para vocês também. Esse livro aqui do Bento XVI, enquanto ele ainda era cardeal, chama Introdução ao Cristianismo, onde, lendo a encíclica, eu também usei ele como apoio, especialmente na parte que ele toca como a fé se relaciona com o mundo moderno, porque o espírito humano, a maneira do espírito humano se comunicar com o ambiente já aconteceu de diversas formas. Começou com a questão da magia, por exemplo, a alquimia, né, que já envolvia uma questão da ciência, a metafísica e etc. Até que Bento XVI ele vai falar que na ciência, a maneira que o espírito humano se relaciona na ciência moderna, ele vai falar assim: desistimos de procurar o lado em si das coisas, aquilo que não aparece, já não sondamos a essência do próprio ser, não vemos sentido nesta tentativa, porque a profundeza do ser nos parece intangível, e isso não é diferente do pensamento dos escolásticos, dos pensamentos clássicos, né, da chamada filosofia perene. Eles já refletiam sobre o ser, sobre a verdade, sobre a existência da verdade absoluta. Mas peço que vocês confiram nessa parte, especialmente na introdução, creio, amém, sobre crer no mundo de hoje, como vai se desenvolvendo o pensamento, a história, como era o pensamento humano, passando pelo historicismo, onde dentro do período do historicismo surge o darwinismo, e no pensamento atual do cientificismo moderno, que só importa aquilo que o homem consegue fazer, aquele pensamento de progresso. A verdade, a esperança está no progresso. Antes a tradição era uma coisa importante. Antes a tradição era um porto seguro. Aquilo que os nossos pais acreditaram é algo seguro para que deu certo com eles, dá certo com a gente também. Só que agora não, mudou. É aquela questão da ideia de progresso. E dentro dessa ideia de progresso rompem-se todas as ligações com a questão do direito natural, que é uma coisa que a gente conversava também. Especialmente por crer que tudo pode ser feito de forma a criar um homem perfeito, a manipular o homem geneticamente da forma correta, até que se crie esse homem perfeito, né? A gente acaba caindo em algumas eugenias por si só, né? Muito mais que eugenia, a gente cai em questões éticas em relação à engenharia... Social, não. Não, no caso... Engenharia genética. Até onde a gente pode ir? A gente cai em questões morais, questões éticas, filosóficas, por isso que a gente tem até um campo chamado bioética que discute tudo isso.
Até quando a gente pode ir eliminando a variabilidade genética, aquilo que naturalmente o ser humano ele consegue evoluir, em detrimento a você conseguir ter um homem melhor, em detrimento a você conseguir fazer uma série de pessoas que têm características, por exemplo, eu tenho uma série de bolts por aí. A gente precisa na sociedade de hoje de pessoas que tenham velocidade máxima. Então a gente constrói geneticamente a gente constrói vários bolts por aí, porque é isso que a nossa sociedade precisa hoje. E nós vamos caindo nesse tipo de coisa. Então, até onde ir, até onde discutir, então tudo isso... Se não me engano é do C.S. que fala que o mundo sem Deus pode acontecer qualquer coisa, pode se fazer qualquer coisa, não tem ninguém para limitar a nossa moral, ninguém para limitar o ser humano. Só o Vini citou bioética, né? Se vocês tiverem algum interesse de aprofundar, eu trouxe aqui 2 encíclicas que vocês podem dar uma olhada. Essa daqui é Humani Vitae, do Paulo VI. E esse daqui é um estudo da CNBB, questões de bioética, tá invertido aí na tela, mas a gente vai dar uma espelhada. O pessoal da produção aí vai dar uma arrumada. E onde trata toda essa questão da bioética na perspectiva católica mesmo. As encíclicas depois a gente coloca embaixo, a gente coloca os links. Elas estão todas no site do Vaticano, então é mais tranquilo, tanto a Fides et Radio quanto a Humani Vitae, e elas estão lá no site do Vaticano, traduzidos em português certinho. E as questões de bioética e os outros, se a gente não encontrar, depois a gente deixa o link para compra, enfim. Para que você tenha esse material também com você, para que fique fácil de você compreender aquilo que a gente está falando, porque toda essa base ela constrói toda uma leitura e uma abertura em relação àquilo que a Fides et Radio ela quer trazer para o homem moderno, ela quer trazer para cada um de nós hoje, principalmente nós universitários. Uhum. Aqui só comentando, que eu achei aqui na encíclica, eu não tenho ela física, mas João Paulo II vai falar sobre essa questão da verdade e da relativização da verdade, né? Que daí provieram várias formas de agnosticismo e relativismo, onde leva a uma investigação filosófica que se perde nas areias movediças de um ceticismo geral, tendem a desvalorizar até mesmo aquelas verdades que o homem estava certo de ter alcançado, ou seja, que já havia sido pensado lá atrás pelos filósofos gregos, que dentro do cristianismo, o pensamento grego, ele está muito forte sobre essa questão da razão, tanto com os platônicos no começo do cristianismo, os aristotélicos, após São Tomás de Aquino, mas que coisas que já foram discutidas, e eles não discutiam algumas coisas mais fúteis que são discutidas pela filosofia moderna, né, por assim dizer, porque eles achavam inúteis esse tipo de questões. Já entrando no capítulo seguinte, né, que no caso é o capítulo 1 sobre a sabedoria revelada, gostaria de fazer esse comentário sobre a relação entre a fé e a razão dentro do cristianismo primitivo. Porque se você olhar lá na primeira carta de São Pedro, se eu não me engano, capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer que nós temos que estar prontos para dar a razão da nossa esperança, para responder àqueles que nos perguntarem, para fazer essa apologia, ou dar o logos da nossa esperança, ou seja, mostrar não somente pelas verdades reveladas, mas racionalmente também naquilo que nós cremos. E essa unidade é muito comum no cristianismo primitivo. Se você olhar nas leituras patrísticas, especialmente, né, que são os padres da igreja lá antes de 500 depois de Cristo, naquela época onde a igreja estava sendo fundada, você consegue perceber a influência do pensamento filosófico grego dentro do pensamento dos cristãos primitivos mesmo. Bento XVI, tô falando do Bento XVI, ele fica influenciando, mas Bento XVI ele fala num livro que chama A Natureza e a Missão da Teologia, não tenho aqui, só tenho ele em PDF, que as três figuras de Cristo no cristianismo primitivo eram
o pastor, né, por causa da ovelha e etc., da passagem do bom pastor, ele era o orante, porque ele conduzia a oração, mas ele também era representado como o filósofo. Algumas das representações de Cristo no cristianismo primitivo. Ele era o filósofo, porque ele era aquela filosofia verdadeira, a verdade que os filósofos tanto buscavam. No princípio era o verbo, mas em Cristo o verbo se fez carne, né? Nesse capítulo especialmente ele começa a tratar dessa unidade entre fé e razão, né, Daniel? Sim. Então, ainda assim dentro tem uma outra... Deixa eu abrir aqui. Mas a Fides et Ratio vai citar um outro documento da igreja, que é a Constituição Dogmática Dei Filius, que é do Concílio Vaticano I, que ela tem bem formulada essa questão, capítulo 4, se eu não me engano, capítulo 4, que é a fé e a razão, que o conhecimento humano, ele se dá de duas maneiras diferentes, e essas duas maneiras elas são distintas, não somente no seu princípio, mas também pelo seu objeto. O princípio é visto que em uma nós conhecemos pela razão natural, e a outra pela fé, pela revelação divina. E o seu objeto, porque além daquilo que a razão natural pode atingir, propõe-se-nos a crer os mistérios escondidos em Deus que não podemos conhecer sem a revelação divina. Existem duas formas de termos o conhecimento. A primeira é pelo nosso próprio intelecto. Só que existem algumas coisas que ainda com a nossa razão mais aguçada, nós não conseguimos compreender. Como, por exemplo, é o mistério da Santíssima Trindade, né? Não é uma coisa que nós conseguimos ter claro. A gente pode até ter uma dimensão daquilo que se trata. Você vê Santo Agostinho falando da relação de amor entre aquele que ama, aquele que é amado, e o amor entre os dois, né? Que daí forma a Trindade. Mas ainda assim, eu não lembro se é aqui ou se é na Fides et Ratio, que vai falar que ainda que nós tenhamos uma dimensão do mistério, nós enxergamos ainda como que sob um véu, como que sob um nevoeiro que nos impede de ver o mistério, né? O grande erro da sociedade moderna é ela olhar somente para a ciência, olhar somente para a razão. E como nós temos essa capacidade de olhar as coisas e falar assim, aqui está a verdade. E nós apenas depositarmos a verdade somente no que está a ciência. Ou, por exemplo, até mesmo que o homem pode provar. Isso. Ou muitas vezes nós dentro da igreja também corremos esse risco porque nós depositamos toda a verdade em cima da fé. E a verdade, aquela com V maiúsculo, aquela que vem verdadeiramente de Deus, ela tem muitas faces em relação à nossa humanidade. Quando isso nós voltamos lá na criação, quando teve o mistério da criação, o Senhor ele sabia que nós temos o cheiro, o paladar, a gente tem a visão, nós temos todos os sentidos, nós temos a nossa inteligência e nós temos também uma alma ali. Deus, vendo tudo isso, ele sabe trabalhar com tudo aquilo que nós temos. É por isso que dentro da liturgia nós utilizamos tanto sinais visíveis, quando nós entramos dentro da igreja, temos vários vitrais, nós temos o altar, nós temos os sinais visíveis. É por isso que, por exemplo, dentro da liturgia nós temos o cheiro, nós utilizamos o incenso, nós utilizamos a visão. É por isso que o Senhor ele se fez carne e habitou entre nós, porque ele utiliza todos os sentidos ali. Está tudo contido, não somente nos sentidos também, mas também tem essa outra realidade, a realidade da alma. Não é somente o pão eucarístico, não é somente um pão que está ali, mas é o próprio Senhor que vem habitar nossa alma. Então, a fé e a razão, elas caminham juntos porque nós somos assim. Nós somos corpo, nós somos logos, nós somos inteligência. E nós também somos alma, nós somos fé. Nós somos esse encontro com o Senhor. E é isso o bonito da coisa. O Senhor, quando fez no projeto da criação, ele olhando para cada um de nós, ele não viu apenas o nosso aspecto físico, como os animais têm um aspecto físico. Ele não viu apenas o aspecto espiritual,
não viu somente a nossa alma, mas viu todo esse juntar de coisas. Por isso que fé e razão caminham juntos. Até mesmo a compreensão dessa dimensão entre alma e corpo se deu a partir da unidade entre fé e razão, porque você pega toda a questão do dualismo, corpo e alma de Platão, né? E tô ali com Confissões de Santo Agostinho, ó, vale a pena também, mais um. Confissões. Santo Agostinho, antes de chegar naquela fala, entrei no íntimo sob tua guia e o consegui com o coração e vi aquela luz imutável que não estava acima de mim como a água sobre o óleo, mas como que foi aquela que me criou e etc. Ele chega a essa conclusão depois de fazer uma leitura dos neoplatônicos. E ele conta isso no seu Confissões. Então, a partir do diálogo, o caso de Agostinho era diferente, ele tinha uma razão um pouco mais aguçada. E ali ele conseguiu encontrar que tinha algo a mais. E aquele algo a mais era a fé de Deus que foi infusa. E ali ele descobriu essa unidade essa unidade perfeita. E é comum a gente encontrar em algumas pessoas que a questão da racional é um pouco mais aguçada, e em outros a fé, né, Daniel? Sim, e realmente todos provêm de uma mesma revelação que é Jesus. Até mesmo a questão racional, até mesmo a questão divina que é a fé, tudo mesmo provém da revelação da própria verdade que é Jesus. Tanto que se uma hora uma entra em conflito com a outra, quer dizer que a gente está estudando errado. Ou está estudando errado a fé, ou está estudando errado a razão. Não tem como uma coisa entrar em conflito com a outra, porque as duas provêm da verdade, as duas são fontes de verdade. A verdade racional de encontrar uma resposta humana através de alguma coisa, e a resposta da fé, da revelação divina, desse Deus que vem até nós para revelar uma verdade, esse Deus que vem em nosso auxílio, porque a nossa razão humana era limitada. A nossa razão para conhecer a verdade tem certas limitações que só vai ser compreendida melhor através da fé, através da revelação de Deus, como o Vini falou, assim, é uma misericórdia divina que vem até nós, porque Ele quer nos revelar por amor a nós. E só para concluir essa frase, eu lembrei de uma frase que o Bento XVI, o João Paulo II vai falar um pouco mais pra frente, que existe razão sem fé, mas nunca uma fé sem razão. Porque o professor Carlos Longini, ele fala que nós precisamos da razão para sustentar a nossa fé, né? A gente às vezes costuma falar que uma formação mexe com a nossa razão e uma pregação mexe com a nossa emoção. Só que se a pregação só mexer com a nossa emoção, qual que é a diferença de uma pregação para um discurso de um político em cima de um palanque, né? A razão, ela está aí para nos ajudar a sustentar a nossa fé. Considerações finais, Vini? Considerações finais, o que eu posso colocar é aquela frase de camiseta, é aquela frase de nick de Facebook, mas que a gente não pode tratar ela dessa forma. A gente tem que tratar naquilo que ela verdadeiramente é. A fé e a razão são como duas asas para encontrar a verdade. Ela não é frase de caminhão, ela não é frase... Ela é verdadeiramente aquilo que nós cristãos somos chamados. É esse o nosso chamado. É levar a vida com fé e razão. É crer, é estudar, é compreender, é ir atrás. É não se acomodar somente com uma face. Às vezes nós se acomodamos muito com a razão e nós não cultivamos a fé, nós não cultivamos aquilo que é a essência nossa, que é o encontro pessoal e único com o Senhor, que essa é a nossa essência. Às vezes nós ficamos talvez no sentimentalismo da fé e nós não procuramos a razão também. Então os dois, eles caminham juntos. E é juntos que nós vamos crescendo enquanto pessoas, enquanto seres, enquanto pessoas que nós estamos dentro da igreja. Eu tenho absoluta certeza que com esse crescimento a missa vai fazer mais sentido, a universidade vai fazer mais sentido, o grupo de oração vai fazer mais sentido. Toda a vida passa a ter mais sentido quando nós temos esse olhar de fé e de razão. Daniel? O Vini falou bem isso, eu queria só ler a primeira frase do Fides Ratio, que fala assim: a fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Então é praticamente a mesma coisa. A gente precisa da ligação dessa fé e da razão. Claro, a gente precisa ter dessa fé cega, de confiar em Jesus, mas a gente precisa de compreender por que aquilo. A gente precisa compreender a nossa fé. A fé
precisa ser também explicado de uma forma racional, porque você simplesmente, tem aquela frase que é bem clichê, mas você simplesmente crê, até mesmo o diabo acredita que Deus existe, mas precisa de um que é mais, precisa dessa ligação entre fé e razão, porque assim que a gente vai começar a conhecer melhor a Deus, porque a gente só ama, a gente só confia naquilo que a gente conhece. Não tem como a gente apenas confiar, apenas acreditar e não querer conhecer a Deus, não querer conhecer aquilo que Ele revelou para nós. E Deus quis se revelar. Tanto que é o começo do primeiro capítulo, né? São João Paulo II ele fala: Deus ele quis se revelar para se mostrar a nós. Então a intenção disso aqui no meio desse diálogo de estimular a ir além, a não ficar também somente na leitura, mas tanto trazendo para o seu dia a dia, dialogando com seus amigos, igual a gente ficou lá no espetinho só conversando sobre isso. Mas também procurar mais. Se você vê que São Paulo II cita alguém, tipo, ele chega a citar o Proslogium de Santo Anselmo. Sabe qual que é o lema episcopal de Santo Anselmo? A fé que procura entender. Isso aqui, se você pega os escritos de Santo Anselmo, você vê o argumento ontológico sobre a existência de Deus, por exemplo. Mas o seu chamado, a proposta disso daqui é te chamar a ir além. Para finalizar, no discurso do Bento XVI, olha o Bento XVI aí de novo, ele é tão legal, conheçam o Bento XVI, os pensamentos dele. No primeiro discurso que ele fez à Cúria, no Natal, 22 de dezembro de 2005, ele fala o pessoal lembra mais desse discurso porque ele fala da hermenêutica da continuidade e da descontinuidade. Mas em um certo momento ele vai falar de uma certa abertura que o Vaticano II deu ao mundo moderno. E aí ele questiona a questão dessa abertura, né? E ele deixa 3 círculos de perguntas, que é o mesmo que eu gostaria de deixar para vocês. Sobre a relação entre a igreja e o Estado. Sobre como a igreja se relaciona com a fé. Sobre como a igreja se relaciona com a política, como a fé e a política se relacionam. Como a igreja se relaciona com as religiões modernas, com as outras religiões, o diálogo ecumênico, e como a igreja se relaciona, a fé se relaciona com as ciências modernas. São essas 3 perguntas que Bento XVI ele propõe no começo do seu pontificado, né, porque foi no primeiro ano. Então que vocês possam tê-las também em mente, esses 3 ciclos de pergunta, procurar conhecer mais, ir atrás, sei lá, São Tomás de Aquino, ir atrás de Bento XVI, ir atrás e procurar a razão da nossa fé, para quando nos perguntarem, como diz São Pedro, nós consigamos dar a razão da nossa esperança, porque nós cremos. Amém? Amém. Que nós possamos... Terminou, você conhecimento. Genial. Que nós possamos permanecer unidos.